E aqui, senhores, vocês têm duas grandes opções. Vocês têm a opção de vocês mesmos, junto com a organização, através dessas ferramentas que eu até vou disponibilizar o material para vocês, vocês podem estudar um pouco mais sobre elas, vocês mesmos estruturarem esse planejamento junto com a organização, né? Ou muitas vezes a própria organização ela vai traçar um caminho em busca desse planejamento. Eu estou com um cliente que nós iniciamos o trabalho no início, começamos o trabalho no início desse ano, que quando eu fiz a visita, né, a primeira visita, ainda era uma visita comercial, para a gente iniciar o processo de cotação e tudo mais, quando eu falei dessa questão estratégica, né, porque eu já falei na reunião inicial, falei, olha, eu vou precisar ter um momento com vocês, para que a gente trace o contexto, porque às vezes, vocês sabem disso, tem empresas que contratam o consultor e acham que o consultor vai fazer tudo, né, vai sentar ali, e aí eu disse, não, a gente constrói com vocês, e aí eu preciso desse momento com a autodireção. Vão ser momentos pequenos, curtos, claro, até porque vocês sabem que a hora desse pessoal é muito cara, né? Mas eu vou precisar minimamente ter momentos ali. E aí, quando eu falei, aí eles me perguntaram por quê. Aí eu expliquei, eu falei, olha, porque a gente tem um requisito que abre a norma, que nos remete minimamente a um direcionamento estratégico ou um planejamento. Vai depender do que vocês queiram fazer. E aí, na hora, eles já falaram assim, não, Jaciara, fique tranquila, porque nós estamos, nesse momento, com uma consultoria aqui, fazendo exatamente isso, o planejamento estratégico da organização. Eu falei, ótimo. Aí ele falou assim, agora, claro, se você puder participar das reuniões, vai ser ótimo, porque aí você vai dar o direcionamento, como é que tem que estar na norma, eu disse, perfeito. E aí a gente fez uma dobradinha muito interessante. Já tinha uma consultora, uma psicóloga lá da área de recursos humanos fazendo esse trabalho, construindo isso com eles. Eu sentei com ela, expliquei um pouco, era exatamente o que ela estava fazendo, e aí, quando eles concluíram, só fizeram a entrega para a gente. Entregaram o direcionamento e, inclusive, já entregaram o SWOT. Eles fizeram também, já construíram o SWOT, fizeram tudo certinho. E aí foi tranquilo, a gente só construiu em conjunto a planilha de riscos e oportunidades. Então, isso pode ser um cenário, de repente, a empresa ter um RH ou ter uma consultoria de recursos humanos e querer ela mesma construir esse planejamento estratégico, esse caminho, né, de como atingir esses objetivos. Então, é um cenário bom, legal, possível, e eu até digo muito interessante, porque é feito por um profissional já, que às vezes tem muito mais experiência do que a gente de sistema de gestão, né? Porque tem todas as questões voltadas ali para pessoas, para clima, que é uma coisa bastante complexa, né? Agora, é claro, lembre-se que isso é importante, né? Se vocês tiverem que minimamente fazer esse direcionamento estratégico, percebam, na hora que vocês estiverem ali fazendo, atuando, por exemplo, como consultor, né? Vocês coloquem um tempo a mais, porque isso leva um tempo, tá? Eu costumo dizer que você leva aí, em média, um mês e pouquinho, para fazer um direcionamento, não um planejamento, fazer só um direcionamento ali, que seria vocês construírem com a autodireção missão, visão e valores, aplicar um bom SWOT e dali obter os resultados. Por que eu falo isso? Porque às vezes você também que está aí trabalhando na empresa, o seu diretor, seu coordenador, né, chega e fala assim, olha, eu quero aí um plano de ação para a gente implementar a norma. Então, você já conta aí com esse tempinho a mais ou a menos, se a empresa tiver ou não um direcionamento estratégico. Isso é muito importante. E aí, pessoal, no material que eu disponibilizei para vocês, eu coloquei a análise de SWOT, né, que é uma das ferramentas usuais para o planejamento estratégico. É uma ferramenta que eu diria que eu particularmente eu gosto, é uma ferramenta que ela não tem uma robustez muito grande, mas ela tem com uma finalidade muito bem estabelecida. E geralmente como é que a gente faz essa aplicação? A gente junta as pessoas que são pertinentes, a alta direção, a liderança, e faz uma análise desse contexto, dessas questões internas e externas, né? Os pontos fortes, os pontos fracos da organização, as oportunidades e as ameaças. Então, isso é uma forma de fazer. Outra forma, quando a empresa às vezes é muito grande, já tive essa experiência também, a gente acabou aplicando uma análise de SWOT em cada processo.
E aí depois nós juntamos tudo isso e a alta direção validou o que seria o SWOT da organização como um todo. Então são formas aí de aplicação, são formas que vocês têm de fazer esse trabalho utilizando a matriz de SWOT.